Agora eu te pergunto, o documento, aquele famoso documento de dezembro último agora, das novas diretrizes de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi chamado de corolário Trump, de doutrina Monroe, né, em alusão que foi publicado no aniversário da doutrina Monroe, inclusive, e que trouxe de novo a ideia de zona doméstica, que trouxe a ideia de hemisfério ocidental, e ali há um texto muito de expansão territorial. Então a gente pode dizer hoje que os discursos do Trump, quando assumiu o segundo mandato, não eram bravatas, como muita gente disse, quando ele começou a falar em mudar o nome do Golfo do México, quando começou a falar em pegar o Canadá e tudo mais, não era bravata. O cara, se ninguém parar ele vai sim querer expandir o território estadunidense? Olha, eu não sei exatamente se a gente pode falar de expansão de território, né? Mas que não é bravata, não é. Veja o que aconteceu na Venezuela. É claro que o day after é sempre outra história, e os Estados Unidos não têm as mesmas capacidades que eles tiveram, né, no início dos anos 2000, aquelas intervenções que foram uma desgraça para o mundo, em específico para aqueles países, Afeganistão, Iraque, Líbia, né, tudo que eles fizeram naquela região, como destroçaram aqueles países e deixaram uma marca naquelas sociedades, né. Hoje a Líbia, por exemplo, tem tráfico de pessoas, comércio de pessoas, né, um dos países que mais cresciam na região. Então eu não sei exatamente se é expansão de território, mas é aumento da influência dos Estados Unidos que ele acredita que ele perdeu. No caso da Venezuela, que eu acho que é o caso assim, mais simbólico para a gente tratar nesse momento, quando a gente está falando tanto desse documento, né, que saiu, essa estratégia de segurança, quanto da política geral do Donald Trump. Eu acho que tem duas questões, assim, primeiro, a gente não pode ter mais ilusões com essas teses de que o imperialismo norte-americano está em decadência, de que eles não são tão poderosos, de que a China ultrapassou os Estados Unidos nas suas capacidades relativas de poder, e que numa nova ordem vai nascer. E a gente não tem que ter ilusões com isso. Os Estados Unidos ainda são muito poderosos. E tão poderosos que são, que eles colocaram aí, né, fizeram uma operação militar que, do ponto de vista deles, foi muito bem sucedida. Uhum. Né? Morreram mais de 100 pessoas, me parece que o número já passou de 100, né? Incluindo 32 cubanos que estavam ali fazendo a guarda do presidente Maduro, auxiliando a fazer a guarda, e sequestrou o presidente de um país, de um estado soberano, democraticamente eleito, né? Sem ter baixas. Então, eles têm um poder militar ainda muito forte, eles têm um poder de pressionar os países e levarem esses países a tomar decisões que são melhores para os Estados Unidos, são desfavoráveis para países melhores para eles têm esse poder de pressão, e estão aí ainda existindo, enquanto Estado hegemônico superpoderoso. Nós não estamos assistindo o nascimento de uma nova ordem. E tampouco ele ter sequestrado o presidente Maduro e está ameaçando, né, fazer intervenções em outros lugares, isso tampouco é também uma nova ordem. Porque eu vejo muita gente falando assim, acabou a era do direito internacional. Gente, os Estados Unidos violam o direito internacional repetidamente há décadas, desde quando se tornaram uma potência hegemônica também. E que ganhou força essa coisa do direito internacional depois da criação das Nações Unidas em 1948. Então, também não tem nada de muito novo no que o Donald Trump está fazendo. A diferença é que agora a nossa região está muito mais visada. E ele é um neofascista, aberto. Né? Ele abandonou aquele pretexto do cartel de Los Soles e disse abertamente, nós queremos petróleo. E aí, professor Vera, eu acho que essa questão de aumentar o território dos Estados Unidos, eu não sei se é essa exatamente. No caso da Groenlândia, talvez sim, mas no caso da Venezuela, é muito mais controlar, ter um governo fantoche ali, que possa controlar esses recursos energéticos estratégicos, né, controlar, inclusive, não somente para que sejam enviados para as refinarias dos Estados Unidos, mas também controlar quem tem acesso. Né, quais outros países vão poder comprar petróleo da Venezuela, né? Qual país que ele vai poder, para quem a Venezuela fornecer grande parte do seu petróleo, quem vai ser afetado com isso? É um parceiro dos Estados Unidos ou não é um parceiro?
o Venezuela vendia muito petróleo para os chineses. Então, também tentar fazer uma espécie de uma cadeia de controle de quem tem acesso ao petróleo, a esses recursos, e quem não vai ter acesso. No caso da Venezuela, me parece mais isso, que ele está tendo dificuldades, apesar dessa operação militar ter sido muito bem sucedida. A verdade é essa, depois a gente pode entrar nisso, ele está tendo dificuldades com o day after. Então, eu não vejo muito como uma questão territorial específica, de aumento do território dos Estados Unidos, mas de ter influência em diversos tabuleiros geopolíticos, em regiões específicas, em que os Estados Unidos dê as ordens, né? Seja a partir de ter governos favoráveis aos Estados Unidos, de terem governos fantoches e etc. Mas eles querem, que desse documento deixa claro que a nossa região é uma prioridade para eles. Mas, claro, a vida do Donald Trump não é tão fácil como ele faz parecer nas coletivas de imprensa que ele dá. Então, tem essa questão de ser considerada. Essa questão de controle de quem é que pode comprar e para quem é que a Venezuela pode vender, isso está previsto, de certa forma, naquele documento das novas diretrizes de segurança nacional. Ele coloca lá isso muito bem claro, eles botam, e isso me fez lembrar, Rose, daquilo que existiu no Brasil, no Brasil de antigamente, vamos dizer assim, que era chamado Pacto Colonial. No Brasil de 1530 a 1822, o Brasil só podia vender para Portugal, só podia comprar de Portugal e só podia vender para outro país se Portugal não tivesse interesse ou se Portugal autorizasse. Isso durou no território brasileiro de 1530 a 1822, quando o Brasil se torna independente, começa a se tornar independente, porque se torna de fato em 1824. Então, isso, de certa forma, é uma visão colonialista deste império estadunidense dentro do continente. Antes da gente mudar de pauta, eu queria que tu comentasse um pouco isso a respeito do Canadá, como é que tu vê, porque o Trump, em relação ao Canadá, parece ser uma bravata, parece ser uma criação de meme, porque ele, como presidente dos Estados Unidos, seguido vai lá e publica na rede social dele o Canadá com a bandeira dos Estados Unidos em cima. Por exemplo, fez de novo, isso faz, logo depois da Venezuela, ele pegou e botou de novo o mapa do Canadá com a bandeira dos Estados Unidos e na legenda ele botou que era o 51º estado como um desejo dele. Isso é bravata ou os canadenses precisam ficar alertas também a essa visão colonialista? Pode ser um desejo dele, né? Ele tem essa visão realmente sobre toda a América. Né, realmente eu não descarto de que ele teria pretensões imperiais desse tipo, de anexação de territórios, mas assim, a realidade, o Donald Trump, durante essa campanha, e logo quando ele tomou posse, ele fez um monte de promessas também que ele não conseguiu cumprir. A questão das tarifas é uma delas. Ele teve o ganho com os europeus, com o Japão, com a Índia, a história foi outra. Mas ele teve que voltar atrás de uma série de países, com a China, com o Brasil. Então, ele promete muito, ele faz pressão, ele quer levar o que ele julga como seus adversários, que são países soberanos, ele quer levar esses países para uma mesa de negociação em que eles estejam muito pressionados e dispostos a fazer muitas concessões. Agora, ele é uma figura neofascista que fala absurdos e eu não diria que ele não tem essas pretensões, mas as condições de terreno, como foi no caso das tarifas, como foi no caso da guerra da Ucrânia que ele falou que ia terminar em 24 horas, como foi em junho do ano passado que ele disse que ia promover uma mudança de regime no Irã, as condições de terreno são muito diferentes. E o Donald Trump, ele, apesar de toda essa bravata imperial, ele não governa sozinho, né? Então, ele tem o Partido Republicano, que tem também aspirações de projeção geopolítica dos Estados Unidos, que são péssimas para o mundo inteiro, mas que entendem que certas dinâmicas não são viáveis, né? E pode causar um problema ainda muito maior. Então, ele não tem, quando ele falava sobre o México, quando ele fala sobre essa questão do Canadá, eu não descarto que ele tem esse desejo, mas ele não tem esse poder todo,
até porque isso criaria um colapso mundial de qualquer norma internacional, o próprio colapso desse sistema internacional que existe desde o século XVII. Então, eu acho que por ele estaria, quando ele foi dar aquela entrevista, logo depois que a gente ficou sabendo que o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado, ele estaria fazendo o que ele disse naquela coletiva, administrando a Venezuela. Lembra que ele disse isso? Os Estados Unidos vão administrar a Venezuela, mas ele não tem poder para isso. Ele sabe que as condições são muito difíceis. Então, pode parecer, para quem está nos ouvindo, professor, pode parecer movimentos controversos e paradoxais, mas são mesmo. Eles têm o poder ainda de fazer uma operação militar muito exitosa, né, do ponto de vista, claro, deles, que foi de muito sucesso, mas há outras questões que são controversas e contraditórias, que é, por exemplo, isso que ele disse, vamos administrar a Venezuela. Eu acho que todo mundo levou um susto, inclusive eu, porque, bom, o presidente já está sequestrado, né? O cara fala que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela, e essa não é a realidade que está se impondo. Então, assim, eles continuam sendo perigosos, mas eles ainda têm muitos obstáculos. E levando em consideração que a gente tem como presidente dos Estados Unidos que fala para lá e para cá, uma figura grotesca, imprevisível, grotesca, neofascista, que é o Donald Trump. Então, acho assim, desejo ele pode ter realmente. Se os Estados Unidos talvez tivessem outras condições no sistema internacional, talvez se ele fosse presidente daqueles Estados Unidos de 2001, talvez as coisas estariam ainda mais perigosas. Porque naquele momento o mundo estava ainda, né, naquela realidade unipolar. Os Estados Unidos eram o único poder no mundo que não encontravam nenhuma nação capaz de confrontar as posições dos Estados Unidos, e eles arbitravam sobre as principais questões internacionais, sobre a arquitetura financeira internacional, sobre qual política econômica deveria ser adotada pelos países, principalmente os países, né, do que a gente chamava de terceiro mundo, de periferia, e sobre as questões de segurança e de política, né, uma hegemonia enorme nas Nações Unidas, e ao mesmo tempo realizaram naquele período do mundo unipolarizado 48 intervenções militares. Então, acho que talvez o mundo seria ainda, se o Donald Trump fosse presidente daquele Estados Unidos nessa realidade, aí as coisas estariam ainda mais perigosas. Mas uma nova realidade se abre nos primeiros anos ali, da primeira década dos anos 2000, e hoje a gente tem, embora numa pasmaceira inexplicável, a gente ainda tem países que se contrapõem e que têm força, não somente se contrapõem, que têm força para se contrapor, que é o caso da China e da Rússia.